Bom dia, boa noite, todos que nos seguem na Rádio Nova Aliança e também nas nossas redes sociais. Esse é o nosso programa de Justiça e Paz. Nós estamos muito felizes aqui, novamente encontrando o professor Zé Geraldo, nosso importante membro, ao mesmo tempo que também estamos apreensivos, porque esse é um momento bastante singular na história brasileira e, claro, na história também do nosso Distrito Federal, a história candanga, porque poucas vezes na história, e claro, nossa capital também cada vez mais madura, mas também pouco mais de 50 anos de história, 60 e poucos anos de história, passou por alguns momentos duros, e esse, sem sombra de dúvidas, é um dos momentos mais tensos de sua história. Bom, a nossa Comissão Justiça e Paz, ela tem o papel, de fato, de defesa da democracia, de mediação de situações tensas, por que não, de guardiã da democracia. Esse papel de uma comissão que surge das comissões ainda geradas ou no contexto do Concílio Vaticano II, mas potencializada exatamente na redemocratização do Brasil, ela tem uma importância histórica para a nossa capital. E, de novo, ela se prontifica para aqui se posicionar como repúdio aos atos terroristas, aos atos antidemocráticos, aos crimes que se passaram na nossa capital. Não é à toa que quem se prontifica a debater esse importante fato e triste fato é o nosso professor José Geraldo, nosso membro, nosso ex-reitor da Universidade de Brasília, junto comigo, que já me apresentei outras vezes, sou o representante do colegiado, sou o presidente da comissão, ou estou o presidente da comissão. Esse momento também é um momento que que passa por pelo menos duas questões muito importantes, que é a intervenção na segurança pública do Distrito Federal por uma série de omissões que nós pretendemos debater, e também o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além da prisão de mais de 1.500 pessoas que atentaram contra a segurança pública e o Estado Democrático de Direito, também indicado como atos terroristas. Sr. Geraldo, esse triste cenário nos faz refletir sobre o papel da comissão, sobre o papel da justiça e se a justiça é um meio para atingirmos a paz. Antes disso, de lhe passar a palavra, eu queria convocar todos os nossos ouvintes que estão acompanhando esse programa na Rádio Nova Aliança, que esse programa também ele passa todos os sábados nas nossas redes sociais. Zé, então a gente pode dizer, ou pelo menos eu gostaria de dialogar com você, sobre essa relação entre justiça e paz. Quer dizer, que a paz que a gente trabalha é uma paz dos cemitérios? É uma paz silenciosa? Ou a justiça é um grande mediador? Como a gente trabalha isso? E queria te dar aqui boas-vindas, agradecer a tua presença. Muito obrigado. Então, cumprimento ao presidente Eduardo e os que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança e pelo YouTube, pelo Facebook da Comissão Justiça e Paz, nesse programa de Justiça e Paz, né? Coincidentemente, no dia 10, eu gravei, indicado pela comissão, com a TV Aparecida, que veio a Brasília para cobrir os acontecimentos, uma intervenção no programa de jornalismo, né, da TV, mais ou menos com a mesma questão. Claro que eu recuperei o mandato da Comissão Justiça e Paz, né, que se orienta nesse sentido pastoral, né, de construir uma sociabilidade inscrita nos elementos comunitários, né, que são movidos pela solidariedade e pela fraternidade, né?
como constitutivos da equidade, da justiça e, portanto, de uma comunicação inscrita na confiança e no diálogo, né? E gravei o depoimento exatamente no dia seguinte à mensagem que o Papa Francisco, no encontro que teve com o corpo diplomático acreditado no Vaticano, né, em que ele tratou de vários temas, em geral, sob a perspectiva globalizada das relações entre os povos, pela mediação da Pacem in Terris, né, da encíclica que trata desse tema, né, mas também com um olhar sobre a questão eh, do esgarçamento, do enfraquecimento da democracia e especificamente se referiu às realidades do Peru, do Haiti e, disse o Papa, nas últimas horas do Brasil, porque para ele o que estava acontecendo no país, o que está acontecendo, né, passadas as eleições, que a mediação política para a alternância de poder, para o debate sobre projetos de sociedade, né, uma expectativa de que se instale a governança para cumprir esse programa que foi aprovado majoritariamente nas eleições, né? E ele se preocupa com essa realidade no nosso país, porque, diz ele, se mantém, a despeito das eleições, uma crise política com cargas intensas de tensões expressas sob a forma de violência que exacerbam os conflitos sociais. São palavras do Papa Francisco, né? E ele exorta a que se busque superar as lógicas parciais que estão na base desses conflitos e trabalhar pela construção do bem comum. Quer dizer, a justiça se expressa na política como construção do diálogo e para o próprio Papa Francisco, como está na Evangelii Gaudium, é a dimensão sublime da caridade, né? Ou seja, para o Papa, sem essa mediação da justiça, né, que é exatamente o engajamento solidário e fraterno nas condições de realização do bem comum, não do egoísmo, né, não do descarte de sujeitos, indivíduos, pessoas, né, que se ponham à margem da satisfação das necessidades segundo uma lógica econômica, né, que está mais voltada para a acumulação privada e que traduz isso que o Papa chamou de lógica parcial, do interesse do enriquecimento à custa do sacrifício humano e da descartabilidade de segmentos importantes em escala global pelas imigrações, né? E em escala local pelo aviltamento do trabalho, né, reduzido na sua dignidade, porque os produtores da riqueza não têm acesso à riqueza que produzem, né? Então, eu acho que a justiça é isso, né? Está lá nos atos, né? Dar a cada um conforme o seu trabalho e de acordo com as suas necessidades, né? Está em atos, né? A comunidade é formada na medida em que os seus membros, nos atos civis cristãos, vêm aos apóstolos, trazem o produto do seu trabalho, que passa a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade, né? Então, eu penso que é isso que está na agenda da nossa ação política e se eu não, se eu não disser intolerável, ao menos dizer absolutamente preocupante, a palavra que você usou, né? Assistir, inclusive cristãos, né? Que se deixam engajar, né, no proselitismo dessas mobilizações inscritas
na estratégia da violência. As cenas que nós vimos na Esplanada e na Praça dos Três Poderes, no simbólico das expressões da governança inscrita nos fundamentos da Constituição, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, e o aviltamento desses símbolos, que não poupou sequer as expressões simbólicas das nossas convicções religiosas. Vimos ali a depredação com o vandalismo que atingiu vários objetos do patrimônio cultural do país, mas também imagens sacras de crucifixos que foram arrancados e expostos, né, como se fosse, de novo, Cristo exibido à sanha de uma multidão que pede crucifixo, crucifixo, né? E junto com ele o povo que confia em valores que aprendeu a cultivar no Evangelho, que são valores de justiça e de paz, né? Uma justiça, né, que jorre como fonte, que não seca, dizia Amós, não é isso? Né? E que leve à construção de um direito, que é o reconhecimento da dignidade de quem está presente no social e que precisa ter, sob a forma, né, de uma governança que lhes assista, né, a atenção das políticas públicas, das políticas sociais, da atribuição dos bens existenciais, do mínimo existencial, que para o Papa é teto, é trabalho e é terra, não é isso? A teologia dos três T's que ele menciona, né? E que são nossas expectativas de pacificação. Uma barriga vazia leva a maus pensamentos e a atitudes ainda de pior intensidade, né? Então, é preciso ter em conta isso e a paz precisa ser construída pela justiça, né? Não pela idolatria, né? Professor, não poderia ser diferente. Concordo muito com o senhor. A preocupação é muito grande dessa, essas atitudes. Não são atos, são crimes, né? Que desrespeitam a humanidade, desrespeitam a democracia, desrespeitam a cristandade, desrespeitam Cristo, que de fato o símbolo de Cristo foi arrancado, né? O Supremo Tribunal Federal não foi encontrado ainda, foi fragmentado, quer dizer, como você colocou, foi uma nova chaga, né? Mais uma chaga. Muito triste. Patrimônio histórico brasileiro, que é o patrimônio histórico da humanidade, nossa Brasília é um símbolo da humanidade, não é uma cidade tombada, é destruída como um desrespeito. Não é desrespeito, é uma desconsideração ao humano e sua história, a civilização humana. Um ódio tão grande que a gente não consegue entender um coração cheio de amor. Por isso, eu queria passar para uma segunda rodada, na verdade, uma continuidade, sobre uma reflexão que surgiu nos últimos dias, após a prisão dessas pessoas, de uma inversão ideológica dos direitos humanos. O senhor sabe muito bem esse termo, mas aqui traduzindo para o nosso público, que é a tentativa de utilizar os direitos humanos, ou do discurso dos direitos humanos, para proteger pessoas que atuam contra os direitos humanos. Então, esse é um termo técnico que a gente utiliza. Então, isso foi muito utilizado exatamente para tentar proteger ou tentar atrapalhar as investigações, quando, na verdade, essas pessoas presas em flagrantes elas estavam é,
estavam sendo acompanhadas, estavam sendo monitoradas pela OAB, acompanhadas por 12 médicos, acompanhadas pelo Conselho de Direitos Humanos, que a nossa comissão também faz parte, acompanhadas por nossa comissão, acompanhadas pelo Ministério de Direitos Humanos. Eu não vou conseguir nomear todas as autoridades que acompanhavam os fatos, mas, de fato, todos os direitos fundamentais do ser humano estavam sendo é, mais do que respeitados, é, garantidos. Mas aí vem a inversão ideológica, né, que foi a utilização do falso discurso de direitos humanos exatamente para violar direitos humanos e tentar atrapalhar as investigações. E aí eu quero fazer uma conexão com algumas pessoas que são referências. Uma delas você já mencionou, que é o nosso Papa Francisco, é o nosso grande guia na nossa igreja, na nossa comissão também, que, que nos menciona da necessidade de separarmos o joio do trigo, e como você gosta de dizer, o joio do joio, de que temos que, de fato, controlar e punir quem comete os delitos. Por outro lado, também, essa semana tem duas grandes posições de um grande amigo nosso, em comum, meu e seu, Boaventura de Souza Santos. Uma grande entrevista no IHU, né? O título dessa entrevista é Democracia que temos não tem futuro. E uma outra publicação importante, que também saiu, Brasil, o aviso à navegação democrática. Nessas publicações, o professor fala de Papa Francisco e também menciona o alerta sobre todo um contexto internacional, toda uma manipulação de fake news e também sobre a diminuição da palavra do Papa Francisco exatamente para violar direitos humanos. Aí eu lhe pergunto, como devemos não só nos postar, mas principalmente orientar essa comunidade que nos ouve sobre esses fatos que muitas pessoas pensam que são pessoas pacíficas, que são pessoas manifestantes, que deve se passar a mão na cabeça de crimes, quando pessoas como o professor Boaventura, um líder mundial, Papa Francisco, o maior líder mundial, o líder da Igreja Católica, nos dizem que são atos terroristas, que existe uma comunidade de extrema direita, que não é o problema ser nem extrema, nem ser direita, mas que é radical e que comete crimes, tentando dar um golpe de Estado, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito, que nós temos que tomar cuidado para zelar por nossas vidas. Como que a gente pode se postar quanto a isso? Como que a gente pode orientar nossa comunidade, Zé? Ora, foi bom até trazer o professor Boaventura, que já participou de um programa nosso aqui, numa das suas viagens a Brasília, né? E conversou conosco exatamente chamando para o cuidado cognitivo, né, de não escorregarmos nessas eh, tergiversações. Ele tem um livro que você conhece, E se Deus fosse um ativista de direitos humanos, no qual ele dialoga, né, com essas preocupações pastorais, a admiração que ele tem pelo Papa Francisco, né, mas a atenção que ele tem para que o seu profetismo não seja reduzido e não sirva de álibi, né, para abonar, né, formas irresponsáveis de conduta, sejam elas de pessoas que têm crenças ou não, né? Eu, nessa linha, até fiquei muito satisfeito de ver o nosso cardeal Dom Paulo, né, que está sempre muito atento a essas condições do diálogo, mas sem perder de vista o sentido constitucional da atenção e do respeito aos direitos fundamentais, né? Em que ele claramente confirma que, inclusive, estes que foram detidos em flagrante delito, não é isso? São pessoas que têm que responder
pelas graves agressões que fizeram à legislação e a esses valores que são princípios constitucionais, né? É claro que a gente sabe, né, que e refletido de muitas adesões, até religiosas às vezes, né, pessoas são influenciáveis por palavras elegantes, por exortações mitificadoras, né? E às vezes criam, né? Uma percepção dos problemas, né? Que acaba fazendo com que sirvam, né, de base para o uso malicioso daqueles que se valem de sua boa-fé, né? Um dia estão abanando ramos, né, para celebrar a passagem do profeta, né, do fundador do novo reino, né, e no outro dia estão pedindo que ele seja crucificado, né? É, mas, como você disse, né, eu acho que as entidades têm que estar presentes, acompanhando o desenrolar, mas voltamos a um tempo em que a institucionalidade cumpre as suas atribuições constitucionais. Todos esses mecanismos que você mencionou, né, incluindo Ordem dos Advogados, Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, que inclusive considerou, né, que aquela gente que antes estava nas condições mais adversas, em acampamentos improvisados, né, submetidas a condições salubres muito precárias, todavia agora estavam mesmo sob custódia do sistema de segurança, com a garantia de exame de seus corpos pelos institutos técnicos de medicina legal para ver que nada ali submetidos ao princípio da audiência de custódia, em que o juiz examina as suas condições, alimentados do ponto de vista da responsabilidade do custodiante de respeitar os seus direitos, né? Mas gente que precisa ser triada na proporção da sua responsabilidade, né? Gente que precisa receber o estigma tal como Javé colocou em Caim quando esse se apresentou ao seu julgamento, né? Não vai deixar que ele faça mal, mas vai exigir que, a leste do Éden, ele cumpra aquilo que é a consequência de seu ato delinquente, né? Então, eu acho importante, né? Mas isso não nos deve tornar aliados nem abonadores dessa conduta, independente da nossa condição de misericórdia. Acho que devemos ter, e devemos estar junto com essas instituições que agora, pelo menos do ponto de vista do que a gente já viu se instalar enquanto governança, segue as determinações do Estado de Direito. Não são mais clandestinas, não são mais intransparentes que ocultam ou disfarçam os seus atos sob forma de sigilos, né? Não são infiltrados, né, que se valem da sua expertise tática, técnica, né, para se colocarem como agitadores no meio de gente que foi levada assim como um grande rebanho, né, para, entre eles, o pastor ser substituído pelo lobo, né, que vai ser o predador das instituições, né? Então, acho que isso é muito cuidadoso, devemos ter a atenção no sentido de que os direitos humanos são um fundamento, e foi em defesa dos direitos humanos que a democracia se reconstruiu, que o princípio eleitoral recuperou a questão do respeito à Constituição que estava sendo aviltada. Em nome dos direitos humanos é que se pede que a responsabilidade governante não se iluda com as pretensões autoritárias que pedem intervenção armada, que pedem golpe de Estado, não é isso?
quando a gente assistiu, né, que todas as interpretações, mesmo daqueles setores mais recalcitrantes, não tergiversaram em perceber os elementos nefastos de uma ação que, como diz o Papa, traduz uma lógica parcial, que é a lógica da violência para afirmar os seus interesses, né? Então, por exemplo, dentro desses valores que a gente assistiu, a própria polícia separar o joio do joio. E, em nome de elementos humanitários, por exemplo, tirar, sem deixar de fazer as anotações devidas, tirar do meio daquilo que é a delinquência mais nefasta, que chega à beira do terrorismo, né? Que atenta contra o Estado de Direito, que atenta contra a Constituição, que atenta contra a democracia, como diz o Papa, esgarça a democracia, né? E não atribuir a mesma configuração de delinquência desses setores. E retirou, né? E até a gente assistiu, da parte da nossa igreja, uma disposição de assistência, né? Embora todos eles tivessem meios de financiamento que o trouxeram para cá, podiam levá-los de volta, não é isso? Mas é isso, eu acho que é essa a condição que nós estamos vivenciando, e a democracia ela é pródiga, né, no sentido de construir valores que estão escritos na atuação de realização do bem comum e, na perspectiva teológica, é, de uma sociedade fundada no princípio da justiça e da paz. Muito obrigado, professor. Suas palavras são esclarecedoras e pontuais para esse momento tão complicado. O nosso tempo de programa ele é um tempo bastante preciso, a gente pode colocar assim. Eu queria deixar para o senhor um tempo de encerramento, um tempo breve de encerramento. Nós temos a inserção musical, as vinhetas ainda, mas queria que você despedisse dos nossos convidados, desculpa, do nosso público, e agradecer a sua presença hoje nesse tempo tão importante da história, onde aqui a gente separa não só o momento presente, mas também quem nós vamos ser e como vamos ser vistos para as próximas décadas, né? Então, depois desse depoimento que prestei à TV Aparecida, que foi locado ali no espaço da Catedral de Brasília, né? Ali ia se realizar um ato interreligioso, de diferentes confissões, né, com um caráter muito ecumênico, prevalecendo as confissões cristãs, né, e que orariam pela paz, né, mas para fortalecer a sua disposição política de, com fé, construir os fundamentos de uma sociedade que se reumaniza, se realma, como diz o Papa Francisco, se realma, né? E que tem à sua disposição, né, roteiros muito propiciadores para construir, né, uma sociedade justa e pacificada, que são os ditames dos evangelhos, não é isso? Ah, vamos ver que aqui agora vem a Simone Furquim e vai mostrar como o Evangelho é rico do ponto de vista de apontar caminhos, né? E indicar posturas, atitudes, né? Dignificar o nosso compromisso cristão. Bom, após essa brilhante explanação de Simone Furquim, eu queria aqui me despedir de todas e todos. Esse momento é um momento muito duro, mas nossas palavras de hoje não são palavras de falta de esperança. São palavras de reforço na justiça e reforço na paz. Nós acreditamos numa paz e numa justiça que são ativas, que elas constroem a liberdade, elas mediam a liberdade
e que acreditamos também que esse momento histórico é um momento que separa o joio e o trigo, e depois o joio do joio. Essas são expressões do professor Zé Geraldo, meu querido amigo, que aqui está. Isso é muito importante, que vai marcar as gerações. As gerações de brasileiros, como outros momentos históricos marcaram, as gerações dos brasilienses e candangos. Saber de onde a gente está e com quem a gente anda é fundamental para saber como nós vamos ser lembrados nos próximos anos. Nós vamos ser lembrados como os criminosos e condescendentes com o crime? Ou nós vamos ser lembrados como as pessoas que defenderam a democracia, o Estado democrático de direito, os direitos humanos, e somos guardiões da democracia, da liberdade, da esperança, da justiça e da paz? Uma boa noite, um bom dia e até a próxima semana. A Comissão Justiça e Paz sempre está à disposição de todas e todos. Podem nos procurar nas nossas redes, no nosso site, nos nossos telefones. Sempre estaremos para defender a democracia, os direitos humanos, os verdadeiros direitos humanos, nunca as fake news. Até mais. Olá, ouvintes. A imprensa nacional, a ONU, os países de forte tradição democrática, como os Estados Unidos, França e dezenas de outras nações, condenaram e qualificaram os eventos ocorridos em Brasília neste 8 de janeiro de 2023 como tentativa de golpe de Estado, e muitos deles nomearam seus participantes de terroristas e vândalos pelos rastros indescritíveis de destruição de prédios considerados obras-primas da arquitetura mundial, bem como por causa das obras de artes danificadas, que eram únicas e preciosas à identidade e à cultura nacional. Essas desprezíveis ações tinham a expressa intenção de depor pela força o atual governo, de destruir as instituições da República, de violar a Constituição Federal. Diante desta situação, o que a palavra de Deus na Bíblia ilumina para que consigamos buscar a justiça como meio para atingir a paz? Este é o tema da reflexão da Comissão Justiça e Paz de hoje. Quando voltamos o olhar para toda a história do povo da Bíblia, percebemos que toda vez que o povo começa a desviar-se do caminho, a quebrar a aliança com Deus, surge um profeta para fazer memória que Deus é aquele que livrou o povo da casa da escravidão no Egito, que caminhou com este povo para alcançar a terra prometida, para que vivessem com justiça e paz. Assim como exorta o profeta Amós. Quero ver o direito brotar e correr a justiça, qual riacho que não seca. No Segundo Testamento, os primeiros cristãos que escreveram os evangelhos perceberam que agora é Jesus de Nazaré que os ensina a buscar a justiça e paz, conhecido como Reino de Deus. A terra prometida não é mais uma conquista territorial, mas sim um projeto de sociedade que busca a justiça como meio para atingir a paz. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Assim também, nós hoje, todas as vezes que nos desviamos do projeto de Deus, precisamos voltar nossos olhos, ouvidos e conhecimentos para o nosso passado. A história nos ensinou que desde o fim da ditadura, vamos conquistando cada vez mais um projeto democrático e de justiça em nosso país, mesmo que num ritmo mais lento do que gostaríamos. Não devemos jamais desviar deste projeto. Portanto, quando pessoas atentam contra a democracia, cometem crimes contra a Constituição Cidadã de 88. Devem ser punidas no rigor da lei, sendo-lhes garantidos todos os direitos que a própria lei determina,
para que não haja abuso de poder e nem violências. E estas garantias às pessoas que estão presas em decorrência dos gravíssimos eventos estão sendo asseguradas, conforme atestam as entidades de direitos humanos, a exemplo da OAB, e os órgãos de Estado, como o Ministério Público Federal. Aplicar a lei penal para esses casos é uma imposição e caminho pedagógico para que nós não desviemos de nossa conquista maior em nossa sociedade, que é viver a liberdade de um Estado democrático, para que todas as pessoas possam participar com equidade de direitos e para que todos tenham vida e abundância. Em tempos de ausência de justiça e paz, nosso horizonte deve nos levar ao sonho do profeta Isaías, que vai dizer: "E essa justiça trará paz. Haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança."